Olá, boa noite. Hoje é um dia muito especial. E vamos receber hoje a Catarina Amaral. Olá. Deixa eu ver aqui. Agora foi? Oi. Oi. Tudo bom, Sandra? Tudo ótimo. Deixa eu subir um pouquinho o celular que acho que vai ficar melhor. Assim. Tudo bom? Tudo. Saí de agora um bate-papo, correndo e vim pra cá, com medo de me Ah, atrasar, mas deu tudo certo. O não, bom com do virtual é esse, certeza. né? Que a gente está em vários lugares ao mesmo tempo. Não é? E sem se deslocar, sem o problema da mobilidade, né? Queria te Com certeza. agradecer muito por fazer a gente fazer esse bate-papo aqui ao vivo, né? Eu sempre começo contando um pouquinho da história do Sindiconte. Eu não sei se você conhece. O Sindiconte Rio tem 103 anos de fundação. Foi uns, Então, é, é um dos mais antigos. Os contadores, de maneira geral, naquela época, resolveram se juntar, foram os visionários e montaram o sindicato para defender a categoria, porque afinal a gente tem que lembrar que nós somos profissionais liberais, mas ao mesmo tempo também somos empresários, às vezes somos sim, empregados, né? E a gente precisa de um sindicato forte que proteja o profissional, né? Seja com a questão das condições de trabalho, seja a condição do piso de salário, a gente não está falando de horas, né? Porque honorários é outra história, né? As pessoas falam muito que a gente tem que estabelecer honorário. Eu canso de falar para as pessoas, olha só, cada médico estabelece seu preço, né? Não dá para o profissional sim. da contabilidade ter o mesmo preço, né? Então, a ideia do sindicato é um fortalecimento da categoria em prol da sociedade também, fazer alguns serviços públicos que a gente faz, que é a live, é isso, levar a capacitação, treinamento. E, além disso, o sindicato está num prédio que é tombado pelo patrimônio histórico. Ele fica no centro do Rio de Janeiro. Um prédio lindíssimo, que é o Edifício Moraes e Silva. Ele está no meio do Saara, onde tudo acontece nessa cidade. Acontece. É um espaço muito lindo. Ele tem um salão no sexto andar que tem um piso inigualável, um lustre fenomenal, e é um espaço que a gente tem para fazer eventos, festas, né? Já fizemos vários jantares lá, danças, ele tem um piano lindo, que então dá para fazer uns jantares dançantes. Então é um espaço assim muito legal. Então a gente divide o prédio, né? A gente aluga o prédio para a Universidade de Mackenzie. Então que é um prazer estar, a faculdade está ali. Então a gente tem os estudantes como berço. Então essa também é a proposição da gente na live, de buscar trazer o estudante de contabilidade para entender como é que funcionam as congraçadas, né? Porque a maior parte das pessoas não sabe nem para que servem os conselhos, os sindicatos, as federações, né? Então, tem procurado no início sempre falar isso. E essa gestão que está aqui, né, de 2018 a 2022, ela veio com a ideia de fomentando parcerias. Então, a gente hoje já tem várias parcerias com várias empresas e também com profissionais como você, né, que é uma especialista, que é uma contadora, uma empresária contábil, professora de contabilidade também, em pós-graduação, né? E que tenho assistido bastante na internet, nas lives de manhã cedo, no Instagram. Eu outro dia falei com a presidente Diva, falei, Diva, a Catarina faz live de manhã cedinho. Ela falou, cedinho? Eu falei, cedinho. 8 horas da manhã ela começa lá com as mentorias. E é muito legal. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu fico super honrada, Sandra. Eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. Além de ser apaixonada pela contabilidade, você falou aí do centro, eu só pensei na Confeitaria Colombo. Eu sou apaixonada nesse lugar.
e comer assim a minha bombinha de chocolate, tomando meu café expresso. Eu amo o Rio de Janeiro, eu amo a energia, eu amo os cariocas. Tenho uma grande amiga contadora que é daí, que é a Priscila. Fiz uma live também com o presidente do CRC do Rio. E um prazer. Eu gosto muito do carioca, que ele parece com o baiano, que ele acolhe, ele recebe muito bem, é muito receptivo. E um prazer enorme estar aqui, contribuir com a minha classe, esse é o meu propósito. Eu não gosto de redes sociais, Sandra, não sei se você vai acreditar. Eu não sou muito fã. Eu não sou muito fã de rede social. Eu descobri nas redes sociais uma via de fazer com que a minha paixão pela contabilidade ganhasse potência, né? Ele conseguisse ser exponencial. Não tive o intuito de me tornar uma autoridade, porque nas redes sociais isso é um pouco perigoso, né? Você ter autoridade e ser autoridade são coisas muito distintas. Então, eu tenho muitos seguidores, mas eu estou no começo da minha carreira contábil, só que eu vivo muito ela. E por viver muito, assim, de uma forma intensa, de 12 a 14 horas diárias, não estou dizendo que isso é certo, tá, pessoal? Estou contando o que eu faço. E também não é todo dia. Não é todo dia que eu aguento, não. Ontem mesmo, fechei o expediente 6 horas da tarde e fui assistir Netflix. Hoje eu vou até umas meia-noite, não adianta. Então, mas a minha intensidade com a contabilidade e a paixão que eu tenho com a minha profissão fizeram com que eu conseguisse estar em espaços contando a minha história. E eu fico muito feliz de inspirar pessoas a também se encorajarem a esse papel. Fico muito feliz quando instituições tão importantes como sindicatos, como os conselhos me abraçam. Eu faço parte do Conselho de Contabilidade da Bahia, com presença na Comissão de Normas de Auditoria e na Comissão Jovem. E isso me traz muita força motriz para conversar com os estudantes, porque aquele pessoal que ainda está ali em formação. E eu amo estudantes, porque estudante tem muita energia, né? Então, tá todo mundo feliz, maravilha. E o meu intuito é isso, manter essa energia lá em cima. Não vem me dizer que quando você vai para o mercado as coisas mudam, não. É só você não deixar a sua visão mudar. Continua apaixonado. Continua com aquele brilho. A fase de namoro. Mas tem que ser isso mesmo, né? Por isso que quando eu fiquei pensando, eu falei... conversar e aceitei, vi muito algumas lives que você fez, que me tem chamado muita atenção de maneira geral, que também é um tema que eu tenho estudado muito, né, que é comunicação. Porque nesse tempo de pandemia, de mudanças, né, essa mudança do papel para o digital, isso faz também com que a comunicação se modifique. E você tem falado bastante sobre essa comunicação, né? Por isso que a gente botou como uma comunicação assertiva e uma escuta atenta, né? E aí, como é que você está vendo, nesse momento, essa conversa, essa comunicação assertiva com os clientes, com seus clientes? Um grande diferencial e a gente tem que saber as nossas qualidades, assim como a gente tem que saber os nossos defeitos. Por muito tempo, o meu poder comunicativo fazia mal para mim. Porque eu falava demais, eu achava que por eu falar muito, eu podia me envolver em todas as áreas, ou conversar com todas as pessoas. Então, mesmo que você tenha uma habilidade natural para algo, é preciso que a gente trabalhe isso, principalmente no ambiente profissional. Porque não é tudo que se fala, não é o jeito que você acha que você está falando que vai comunicar, porque falar e comunicar são coisas totalmente distintas. Eu sei que falar para um carioca é diferente de falar para um paulista, assim como é diferente para falar para um sergipano. Então, a comunicação, Sandra, é uma ciência realmente, que precisa de um estudo. Eu não sou especialista ainda porque eu não tenho uma pós-graduação, mas muitos desses livros são sobre comunicação, tenho feito muitos cursos sobre comunicação não violenta e até o próprio marketing nos ensina a nos comunicar melhor. E essa é uma habilidade que transformou a nossa sociedade. A gente evolui
mediante a forma como a gente se comunica. Olha como a gente se comunicava há séculos atrás, através de cartas. Então, a nossa sociedade, ela tinha um tempo de resposta paciente. A gente aguentava 3 meses para receber uma resposta. Na época do fax ali, recebeu um telex. Bom, a coisa começa a ser mais célere. E aí o pessoal já precisa de um tempo de resposta maior. A partir da década de 90, meu amigo, não respondeu em 3 horas. Complicado. Agora é 1 minuto. Então, a comunicação, a nossa sociedade, ela evolui conforme a comunicação vai evoluir. Nós, brasileiros, terrestres, do dia 25 de junho de 2020, a gente não permite mais que a Globo reporte uma notícia de 2 dias atrás. Então, é muito importante que a gente não despreze o poder da comunicação. E eu gosto, sou pesquisadora, faço um mestrado, e o mestrado te abre muitas portas, sim. Há quem não goste, mas o estudo acadêmico te mostra a importância de outras áreas além da sua. Me falou de uma tendência da comunicação empresarial. E aí eu fui estudar a tal da comunicação empresarial. Tem revistas que postam sobre isso. Oh, minha amiga Maria Luísa, minha irmã, meu amigo Louro. Desculpa, Sandrinha, que quando eu vejo o pessoal aqui eu vou dando oi. E aí eu fui estudar essa tal de comunicação empresarial, porque eu sabia que era uma qualidade minha, mas que eu precisava lapidar. E aí eu entendi que primeiro você tem que ouvir. Não adianta. Você não é o primeiro a falar, nunca. Quando você está com um cliente. O cliente tem que falar, você tem que saber ouvir ele muito bem. Então, por isso que eu falo da escuta atenta. Porque hoje a gente não compete mais por atenção, Sandra. A gente compete por atenção. Ou por tempo, a gente compete por atenção. Porque tempo a gente é igual. 24 horas, a Terra está rodando na mesma velocidade. Mas a atenção, meu amigo, é o que está roubando o seu tempo. A atenção é o que rouba o seu tempo com o cliente, a atenção é o que rouba o seu tempo de execução de uma atividade. Então, a escuta atenta é esse foco. Desde a minha época de intraempreendedora, eu passei 5 anos trabalhando em uma organização, eu sempre tive um perfil mais proativo para com os meus clientes. E muita gente dizia que eu era falsa, porque eu me dava bem com todo mundo. Ah, se dá bem com todo mundo, em toda a equipe se dá bem. E eu, gente, não é falsidade, é estudo, é técnica. O cliente falou uma coisa que eu não gosto, eu tiro a atenção. O cliente falou uma coisa que vale a pena, eu volto a atenção. Isso é treinamento. Então, com a comunicação empresarial, Sandra e todos que estão nos assistindo, eu aprendi que a atenção é o ponto de partida. Você escuta de uma forma atenta e ali você obtém, em média, gente, eu fiquei surpresa com isso, de 35% a 49% das respostas que o cliente precisa. Ou seja, você só precisa trabalhar em 50%, porque quase metade do processo comunicativo ele já disse o que ele precisa e o que ele tem. Então, no momento em que a gente ouve atentamente, que a gente se comunica atentamente com o nosso cliente, o trabalho é reduzido. E os aspectos positivos e o feedback positivo que aquele cliente para você é quase líquido e certo. Então, hoje em dia, a gente comunica muito pelo WhatsApp e pelo Zoom. Meus clientes estão cansados de Zoom. Ou seja, a nossa reunião tem que demorar de 15 a 20 minutos. É pauta, é tempo cronometrado. Antes ele conseguia ficar 1 hora comigo. Hoje em dia ele não consegue mais. E a gente teve que se adaptar a isso em 3 meses. E aí eu gosto de falar, gosto de dizer o que é que eu fiz. O cliente gosta de bater um papo. Não dá tempo mais mesmo. 15 a 20 minutos. WhatsApp, ninguém mais quer pegar no WhatsApp. Ninguém aguenta mais o WhatsApp. Então, para o meu cliente, vai ser através do WhatsApp somente notícias importantes, relevantes para ele e ganchos para uma próxima comunicação. Como assim? Mando sempre uma pesquisa de tendência de mercado dele. Porque isso já vai dar um gancho para que ele enxergue em mim uma contadora estratégica. Nada é feito de aleatório, Sandra. A partir do momento que eu comecei a estudar comunicação empresarial, eu descobri que comunicação é um jogo, é gestão.
tudo que você faz tem que ser pensado. E até deixar de responder amigos e WhatsApp pessoal se tornou uma estratégia, porque a todo momento eu tenho que pensar em como conversar com o meu cliente e fazer com que ele queira me dar atenção. Uhum. Então, comunicação empresarial é fundamental. Se você ainda não estudou isso, por favor, pega só um artigo na internet e já começa, que você vai ver que é uma bola de neve e você vai se apaixonar. Não, então, e aí, isso eu acho que é uma... Tenho lido um pouco sobre isso, queria até ter lido um pouco mais, porque estar na vice-presidência do sindicato, estar no programa de voluntariado da classe contábil, você tem que fazer essa escuta atenta e ter muito cuidado nas suas respostas, né? Então, principalmente quando você está lidando com os colaboradores. E aí, como é que você, na sua empresa, você lida com essa comunicação, essa comunicação assertiva com os seus colaboradores? Que dica que você daria para as pessoas? Sandrinha, na minha empresa, eu gosto de falar gente, mas só sou eu e eu, porque eu fundei a minha empresa tem 6 meses. A gente nasceu em 2020. Mas os meus 5 anos... Mas eu trabalho com parcerias, então, por vezes, eu estou ali fazendo trabalho de consultoria ou de auditoria com equipes remotas. Então, há um processo de hierarquia em que eu tenho que ter uma comunicação assertiva. E durante os 5 anos eu trabalhei também ali no meio termo, em que eu tinha alguém que me supervisionava e eu tinha pessoas que eu supervisionava. No começo, 2014, 2015, eu era muito eu. Então eu achava que falar o que eu pensava ou me comunicar o tempo todo, como eu sempre me comuniquei, era a melhor forma. Porque eu não tinha o conhecimento. A partir do momento que eu comecei a estudar, eu fui lapidando essa comunicação. Para ter essa comunicação assertiva, antes de falar, porque eu era muito impulsiva, eu descobri que eu tenho que calar sim 10 segundos. E quando a gente fala de comunicação empresarial, falam-se de 90 segundos. O desafio é muito maior, nunca consegui 90, no máximo 1 minuto. Às vezes eu falo, peraí, rapidinho, eu já vou te responder. Mentira, eu estou raciocinando sobre o que eu vou falar para essa pessoa. E aí, o foco é se colocar sempre no papel do outro. Ou seja, se eu estou falando com uma pessoa superior a mim, o que essa pessoa espera de mim? Por que será que essa pessoa falou comigo nesse tom? Ou por que será que ele está exigindo isso? Eu trabalho com consultoria e auditoria, que são trabalhos de curto prazo, né? O prazo é pequeno, é apertado. Em uma semana a gente tem que dar conta de tudo. Então, muitas vezes o meu superior, ele sofre uma pressão na entrega. Ele não pode despejar a frustração dele no cliente, nem no superior dele, ele vai despejar em quem? Em mim. Claro. Então, eu respiro fundo no momento que essa pressão chega, falo, glória a Deus, Senhor, vamos respirar, tá todo mundo no mesmo barco. Dou essa pausa que é fundamental e sempre pergunto, como eu posso te ajudar? Qual é o melhor caminho? Vamos construir juntos ou você já tem alguma coisa em mente? Então, tratando no momento em que eu estou abaixo de alguém, eu sempre paro, respiro, tento não levar para o pessoal, porque a comunicação assertiva, ela é impessoal. Nada do que aquilo que a pessoa está falando contigo é porque ela não gosta de você. Não pensa nisso. Aí é uma relação profissional. Correria do dia a dia, apertou o prazo, jogou em você. Repara, reflete e tenta entender o porquê essa pessoa está tomando esse tipo de atitude. Porque nem sempre nós vamos encontrar no nosso caminho, Sandra, líderes inspiradores, pessoas que conseguem filtrar as emoções. Muitas vezes a gente vai encontrar uma galera que faz assim, ó, despeja tudo em tu. Então, esse é o primeiro ponto. E a segunda, quando eu estou acima de alguém, né? Quando eu estou ali no cargo de hierarquia, eu sempre eu pergunto, como é que eu queria ouvir? Como é que eu queria aprender com essa pessoa? Qual é a melhor forma? E aí tem gente que aprende numa velocidade, numa voz mais rápida. Tem gente que não consegue aprender com o pessoal falando mais devagar. Tem gente que precisa de uma dicção mais pausada.
Isso eu já percebo na forma como a pessoa fala, como a pessoa trabalha. Se ela trabalha de uma forma mais lenta, ela vai precisar de uma dicção mais lenta na hora que eu vou explicar algo a ela. Se a pessoa gosta de uma brincadeira, eu tento levar algumas coisas até um certo limite, claro, na brincadeira, de uma forma mais lúdica, mais intuitiva. O pessoal mais sério, eu fico mais séria. Então, a comunicação assertiva, ela é mutável. É aquele nosso ditado, a gente dança conforme a música. Certo. Isso demorou para eu poder aprender. Foram, assim, 3 anos e meio praticando, observando. Tal pessoa é assim, tal pessoa é dessa forma. Eu vou brincar assim. Meu marido, ele é muito diferente de mim. É engraçado, ele super fala, ele não fala. Ele não Nossa. fala. Então, eu tive que aprender que com ele a gente se comunicava por ações. Então, eram as ações que iriam conquistar ele. Então, é assim que a gente se comunica dentro de casa. Não é... Vou dar um exemplo de casa, tá, gente? Pra vocês verem. Ele não gosta de arrumar a cama. Normalmente, ele é a pessoa que demora para levantar. Tudo bem. Eu falei uma vez, 2 vezes, ele não quis mais. Na terceira, eu fiz, meu amor, vamos fazer assim, você levanta primeiro e toca o café e eu arrumo a cama. Tranquilo? Pronto. Foi com ações. Não é que você não gosta de arrumar a cama. Não é assim. A gente tem que parar e observar como é a pessoa e agir e se comunicar de acordo com cada personalidade. É fácil? Não. Mas é um treinamento que tem me feito lidar com todo mundo de uma forma tão melhor que vale muito a pena. Então, eu acho que isso é que, e nessa questão, na pandemia, eu acho que a gente está aprendendo um pouco a isso. Como é que a gente vai acertar, né? A presidente Diva está nos ouvindo aqui, nos assistindo, e ela fala sempre, tenho sempre a preocupação como estou me comunicando. Será que a pessoa está entendendo exatamente o que eu estou falando? Ou ela está entendendo outra coisa? Então, é uma coisa, essa questão da comunicação, vale muito a pena a gente perceber como a outra pessoa está entendendo. Você está falando, a comunicação, e ela caiu. É muito interessante essa questão, né, da comunicação assertiva. Eu acho que essa escuta atenta que a gente tem que fazer é bem impressionante. Eu acho que é um assunto que a gente tem que estudar mais, né? Para a gente... Ela está entrando já. Os horários da internet são... Eu que caí foi... Foi. E a internet está oscilando muito. Desculpa, todo o gente. país, né? Imagina. É, todo mundo. complicado. Os horários, a internet de maneira geral, e é geral, e não tem nem muito horário, né? Mesmo de manhã tem ficado também, caído bastante, né? Mas uma outra coisa, Catarina, da gente falar nesse período de turbulência, né? Como é que a gente, além dessas dicas que você deu, eu achei interessante se você parar um minutinho e aí depois você volta e raciocina, né? Eu tenho tentado, porque eu sou explosiva. Então, eu tenho feito esse exercício. Principalmente que recomendo a leitura do livro Comunicação Não Violenta, né? E tem vários podcasts sobre isso que vale muito a pena. Mas, assim, para um estudante de contabilidade, que a gente já vi que tem vários aqui, o que você recomenda? Eu estou recomendando esse livro da Comunicação Não Violenta, mas de comunicação empresarial, o que você recomendaria para ele? Sandra, na universidade, muitos dos meus colegas desprezaram algumas matérias mais comportamentais. A gente tinha liderança situacional, a gente tinha jogos de negócios, a gente tinha comunicação. E eu sempre gostei muito dessa área também. Eu gosto dessa parte mais humana, mais social.
E eu fiz muito dessas matérias, né? Eu fiz muitas matérias na Universidade Federal, não, na Faculdade de Comunicação. Isso, que a universidade é uma e tem várias faculdades. E aí eu estava muito com o pessoal de comunicação, isso me ajudou. E sair da nossa caixinha. Nós, e eu falo nós estudantes de contabilidade, porque eu sou estudante, eu faço mestrado, então eu sou estudante de contabilidade. Nós, estudantes contábeis, nós precisamos entender que por mais que a gente ame, por mais difícil que pareça ser só contador não basta no mundo de hoje. Nós temos um profissional chamado de nexialista, que ele precisa beber de diversas inteligências emocional, técnica, comportamental, de marketing, de comunicação. Então, sair dessa bolha é fundamental. É assistir. Eu acompanho muitas pessoas nas redes sociais que falam de marketing, que falam de psicologia empresarial, que falam de investimentos. Então, eu vou ali pincelando no meu dia, eu vou nutrindo informações de diversas áreas que eu nem percebo. Nem estou lá vendo os stories e eu nem me dei conta de que eu consegui tanta informação em um dia só. Então, esse direcionamento da nossa energia e do nosso conhecimento para áreas paralelas e complementares à nossa profissão nos engrandece e faz com que quando a gente vá para o mercado, a gente não tome aquele susto. Porque o mercado realmente, como diz na linguagem popular, é onde o filho chora e a mãe não vê. Quando você deixa de ser estagiário e você passa para ser colaborador efetivo, não é qualquer gripezinha que vai te tirar do trabalho. Não é qualquer dor de cabeça. Não é porque você brigou com um namorado que você não vai poder ir para o trabalho. Não é assim. Você precisa ter uma responsabilidade, você precisa ter uma inteligência emocional que muitas vezes a universidade não vai lhe dar, porque a universidade tem a obrigação de lhe capacitar tecnicamente. Essa vontade de mais tem que vir de você. Então, beber de outras áreas, buscar estar em palestras, assistir lives é fundamental. Porque, de maneira geral, eu acho que os estudantes, e mesmo alguns profissionais, entendem que eu já fiz faculdade, eu já tenho um diploma, né? E isso não te ajuda, né? Eu lembro quando eu terminei a faculdade, há muitas priscas eras, eu logo depois fui fazer uma especialização de orçamento empresarial e de administração financeira. E alguns amigos falavam assim, Sandra, você acabou de se formar, para que isso? Falei, cara, eu quero mais. Se eu tenho a oportunidade de fazer um curso agora que eu posso pagar, então vamos aproveitar. E foi o que para mim deu muita diferença. Então tenho falado muito aqui nas lives para os estudantes e também para o profissional, buscar essa capacitação de forma diferenciada e que pode te agregar como pessoa, né? Te fazer crescer. Uhum. E ter da gente ir buscando e se ajudando, que isso também é uma coisa que tem me chamado bastante atenção, já que você abriu a empresa há pouco tempo, está fazendo mestrado. Como é que você está enxergando essa comunicação entre os profissionais? Porque não era bem assim, né, há pouco tempo atrás. Não Como é que você está vendo isso hoje? Até complementando sua fala, Sandra, eu sempre busquei, isso eu pequei, mas hoje em dia eu já reverti o jogo, eu sempre busquei uma melhora profissional e que, consequentemente, me trazia uma melhora pessoal. Então, quando eu fui estudar comunicação, eu fui estudar pensando na profissional Catarina e não na pessoa. Só que me agregou tanto como pessoa que eu não quis mais parar. Então, é uma via de mão dupla. Quando você estuda para um, você melhora o outro e vice-versa. Então, não achem que a comunicação vai melhorar o meu relacionamento com o cliente. Não sei se a minha amiga Alex Chaves, do Gesta, ainda está aqui, mas a gente conversa muito sobre o sucesso do cliente e essa comunicação é fundamental no processo. Mas agora, falando sobre a comunicação com contadores.
Eu entrei no mundo da contabilidade em 2013, faz muito pouco tempo, né? Tem uns 7 anos aí. Que eu conheci contabilidade foi em 2012. Eu sabia que alguém fazia o imposto de renda do meu pai, mas eu não sabia que era um contador. E sabia que eu tinha que pagar o DARF que o rapaz mandava para o meu pai todo mês, mas eu também não sabia que era o contador. E a minha visão de contabilidade ficou muito restrita àquela imagem do DARF, da obrigação, das certidões, do imposto de renda. Eu tinha uma visão muito negativa. E mesmo assim eu escolhi a contabilidade porque, sou otimista, eu achava que eu podia fazer diferente e graças a Deus eu estou conseguindo fazer. Sim. Eu fui para umas palestras no Sebrae, no sindicato aqui da Bahia, esqueci o nome dos empresários, dos lojistas. No CDL. CDL. Na CDL, não? obrigada. No CDL, fui para muitas palestras de contadores e empresários na CDL, fui muito para o CRC, e era um clima tenso, podemos dizer assim. Tinha as panelinhas assim, cada um comunicava com o seu grupinho. Não tinha uma baderna que hoje em dia eu vejo nos eventos, uma coisa boa, todo mundo vai se perguntando. E com o tempo, e eu acho que as redes sociais fizeram com que essas barreiras fossem quebradas, a comunicação melhorou muito. O respeito entre os profissionais melhorou bastante. Sim. Eu comecei um trabalho nas redes sociais em 2018, cujo nome era Design Contadora, e o intuito era realmente esse, trazer a autoestima para o profissional contábil, ali formado e recém-formado, porque eu não via muito isso, e propor uma união com a classe. Fiz, não acho legal a competição. Como eu trabalhei com consultoria e auditoria, eu tive muitos escritórios contábeis e muitas empresas que tinham setor contábil. E assim, o DP não fala com o fiscal, que não fala com o contábil. E eu ficava assustada. Eu vi, gente, como é que vocês conseguem trabalhar aqui? Parece cena de guerra. E com Cada um o tempo, na sua caixinha. eu percebi. Exato. A culpa não foi minha, não. O erro veio de lá, veio de cá. E eu ficava assim, fazer que nem mãe. Pega a mão de todo mundo, vamos resolver o problema. E com o tempo, eu não sei se é a minha visão de poliana, Sandra, porque eu peco um pouco nesse sentido, eu vejo o mundo muito legal, muito bonito. Eu sinto uma melhoria. Eu sinto na comunicação ali nos directs, nos comentários, nas lives, um incentivando o outro. Eu acredito que a presença digital, o trabalho das organizações, como os sindicatos, como os CR6, e como outros grupos de contadores, fortaleceram ainda mais o nosso sistema de parceria e cooperação. Porque antes eu enxergava muito contadores competindo com contadores. E nós não competimos com contadores. A gente tem que entender que igual não compete com igual. A gente compete com grandes instituições bancárias que investem valores altíssimos em tecnologia e conseguem automatizar os nossos processos. A gente compete com startups lá da Califórnia que trazem soluções de processos muito mais ágeis para o nosso cliente, enquanto a gente ficou dando ali murro em ponta de faca e não quis mudar. Então, a gente precisa parar de competir entre si, e eu vejo que houve uma melhora, porque unidos seremos mais fortes, sim. Não tem como. Então, o processo que o meu escritório passou pela pandemia só foi possível ter esse sucesso porque eu tive uma rede de amigas e amigos contadores que me deram suporte. Como é que lida com o empregador web? Como é que lida com e-social? Então, eu acredito sim numa melhora da comunicação na nossa classe. Eu acho. Eu fico assim, bem impressionada de ver o quanto isso evoluiu, enquanto as pessoas trocam mais, né? Eu participo do movimento da contabilidade um pouquinho, né? Da contabilidade sem chatice, então os encontros, o Fórum 5C. Então, assim, você vê que tem um outro movimento diferente do movimento que eu participava anteriormente. E acho muito legal. E acho que a gente tem que fortalecer. Então, isso é um dos objetivos da gente no sindicato, que é fortalecer essa troca.
de experiências, principalmente em experiências, acho que mais distintas. A gente tem prezado mais pela qualidade de vida do profissional, que é isso, falar de marketing, falar de mudança, falar de comunicação, que eu acho que de autoestima, né, que eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, trabalhar, né, valorizar você enquanto pessoa, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer muito. E cada dia mais a gente correr atrás disso. Agora, uma coisa, você tem trabalhado também com dando consultoria de marketing, né? Você está fazendo coaching, mentoria para algumas pessoas. Eu vi na internet. Você está gostando? Qual é a resposta que você está tendo dos profissionais e das pessoas que estão fazendo? Antes eu queria falar aqui, ó, com uma grande referência na minha vida profissional e pessoal, Constança está aqui falando, ó, juntos faremos a diferença, precisamos estar unidos para nos comunicarmos bem, cuidando um do outro. Com certeza a Constança faz parte de uma geração contábil diferente da Sandra, que faz parte de uma geração contábil diferente da minha. Só que isso que é o bonito da comunicação. Quando a gente ouve e a gente é capaz de dar espaço para o outro falar. Eu, mais nova, eu tenho que saber que eu vou aprender com a Constância e com a Sandra. E a Sandra e a Constância viverem em uma outra geração, mesmo adaptada a tudo isso que está passando, sabe que eu tenho que aprender. Tenho que aprender comigo, porque cada um tem sua história. Então, o mais bonito da comunicação, minha amiga, é a humildade de saber ouvir. Porque nós que somos mais jovens, né, muitas vezes a gente acha que é o dono da razão, que sabe de tudo, que a resposta está no novo sempre. Não é bem assim, não. Muitas vezes, sim, a resposta está no modo antigo. Não, com certeza. A Constância, inclusive, amanhã a gente vai fazer uma live juntas de manhã, para a gente falar do voluntariado. Vou botar o despertador. Ela, 11 horas. Ela, a Vitória, a Diva, para mim são a Damares, são pessoas que agregam muito nessa questão das mulheres, as mulheres empreendedoras contábeis, né? Que pensaram na profissão, que tirar toda essa galera aí da mesmice, né? E acho que a gente tem que aprender muito com elas. Essa troca de experiências é muito boa. Para mim é muito rica. Eu acho que é muito bom. Quando o pessoal fala assim para mim, Sandra, você é uma das primeiras referências contábeis mulheres. Você conhece de contabilidade nada. Você tá... que vergonha. Nem fala isso pra mim. Se respeita. Às vezes dá vontade de falar assim. Não, menino, não é assim que funciona. Não, tem muita gente. E eu acompanhava. Tá aí. Muitas mulheres. Nossa, tem uma fila de mulheres aí. Uma fila. Que eu fico assim, então, nossa, se eu chegar a 1/3 da representatividade dessas mulheres, a missão está cumprida. Não, e assim, muito ativas, né? Hoje, se você, de repente, você pega aí algumas mulheres, mesmo homens, não, 60 anos, vou me aposentar, e você está aí, elas todas, né? No mercado, nos conselhos, discutindo e vivendo, né? Vivenciando, participando, é muito bom, né? Eu tenho a minha maior inspiração é a Maria Clara Bulgarin, que, nossa senhora, ela ali tem, eu não sei, ela e a Vitória têm uma energia que eu não sei onde elas arrumam. Não parem. Nossa, tá sempre fazendo alguma coisa, né? Então, eu acho que isso a gente tem que beber nessas pessoas para entender também como é que funciona. E olhar para trás, né? Eu acho que a gente tem muito para aprender, olhando para trás, a gente aprender para frente, né? Mas aí o seguinte, qual é a dica de maneira geral que você daria para a comunicação, para os profissionais e os estudantes pensarem mais na comunicação e no marketing? Porque na comunicação você falou que você recomenda que estudem mais a comunicação empresarial. Mas e o marketing dentro desse mercado contábil?
É, até fazendo um vínculo com a pergunta que você tinha me feito, Sandra, é, eu faço um trabalho de consultoria para marcas. Eu estudei muito marketing depois que eu fui para as redes sociais. Como eu sou eu sou muito nerd, né? Como a gente pode dizer na palavra assim mais popular, eu gosto de estudar, não é sacrifício para mim, gosto mesmo. E eu comecei com a rede social com uma brincadeira, com algo lúdico. Isso se transformou em uma ferramenta de responsabilidade social, porque a partir do momento que eu abro essa câmera, eu tenho que saber o que eu digo, como eu digo, né? Exatamente a Sempre. comunicação. Então, eu fui estudar, eu fiz como é que eu falo da forma correta, como é que eu passo a minha imagem da forma correta. Graças a Deus, estamos aí há 2 anos e meio nas redes sociais. Nunca me envolvi em nenhum tipo de polêmica, nunca tive aquelas pessoas que me ofendem. Obviamente que a gente não agrada a todos, tem alguém que não gosta do meu trabalho, mas publicamente nunca vieram assim falar algo negativo em relação à minha trajetória. E muito disso, Sandra, foi por conta do meu estudo em marketing. Aí o que eu fiz? Percebi que eu já tinha uma robustez ali teórica, comecei a colocar em prática com alguns amigos. Eu não monetizo isso porque eu estou em fase de teste. Quando esses Ah, colegas começarem a apresentar resultados, daí eu posso, eu penso em médio prazo, a partir ali do meados de 2021, trazer o marketing digital como uma ferramenta de negócio meu. Trazer essa ah, mentoria, algo que eu ganhe dinheiro. Mas nesse momento, eu ensino para os meus amigos sem nenhuma responsabilidade, porque eu estou em fase de teste. Só que existe um ruído quando a gente fala de marketing para contabilidade, porque o novo se confunde com o velho. Quando eu falo de novo e velho, não é idade, é em pensamento. Tem muita gente que acha que marketing é algo muito à parte, que não tem nada a ver com a contabilidade, que a gente não precisa estudar ou discutir sobre isso. E esse é um caminho muito perigoso, porque aí fazendo até um vínculo com a comunicação. Antes, onde é que a gente conhecia, por onde a gente conhecia as marcas? Ali no bonde, né? Tinha os é. bondinhos, e aí tinha lá as propagandas nos bondinhos, tinha os outdoors, tinha até que, não sei se aqui na Bahia tinha até pouco tempo. Na praia, dia de domingo, passava um aviãozinho com a marca da Ai, Nestlé, e eu sempre falava, daqui bom, e eu quero esse picolé, eu quero picolé, que capelinha, que picolé natural, eu quero daqui bom. Então, a forma de fazer propaganda era uma. é. Aí veio para a televisão. Hoje a gente faz propaganda com o serviço que a gente presta, com a indicação, sim. Só que nós precisamos estar nas redes sociais, nós precisamos entender de tráfego, de Google. Porque se você não está no Google, você não está no mundo, não adianta. Não tem por que você brigar com uma tendência de É. mercado. É, a forma de você se comunicar com o cliente, você chegar até o seu cliente, atualmente mais efetiva, é o marketing digital. Então, Só que a internet dela variou de novo. Constança, você é muito linda. Que referência para gente, imagina. Como ela tinha falado, né, a internet dela está variando muito. Mas isso é uma forma mesmo da gente pensar mesmo como é que a gente faz o dia várias vezes, né? Como é que a gente agrega para os nossos clientes. Eu acho que isso é que os profissionais têm que pensar. Estudante, você que está aqui nos ouvindo, preste atenção nisso, faça coisas diferenciadas. Essa não questão quer que a nem Capital... voltar. É? Travou tudo. Não quer nem voltar a minha câmera, minha gente. Que é isso? A live tá tão boa. É. Espera aí que eu vou voltar. Gente,
A internet que deve ter. Mas agora eu acho que foi o celular. Tu tá me ouvindo, Sandrinha? Tô te ouvindo. Só a gente só Só não tá não te me vendo. vê porque o meu celular não quer virar a câmera. Eu tô achando isso maravilhoso. Tá no meu ring light. Então, mas aí a gente vai falando. Já que a gente está te ouvindo, vamos Vou fazer sair uma e voltar live de novo. diferente. Vamos nos adaptar. Vou sair e vou entrar de novo. Tá bom. É assim, gente. É por isso que a gente tem que estar preparado para os imprevistos, né? Então, cada live é uma diferença, mas queria muito que vocês nos ajudassem no sindicato a pensar essas coisas de forma diferente. Depois mandem para a gente no direct coisas que vocês gostariam de ver. Semana que vem, daqui a 15 dias, a gente vai ter... Vou conversar com a Zenaide, uma terapeuta. Voltou. Mas é assim mesmo. Aí a gente concluindo o tá raciocínio. Não, e essa questão da comunicação, da comunicação e do marketing, eu acho que é muito interessante. E uma coisa que a gente não está preparado. Você falou do estar no Google, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção e assim, coisas assim vão muito interessantes acontecendo, né? Ontem eu sou síndica aqui do meu prédio, e aí eu queria uma foto aérea do meu prédio. Aí entramos lá no Google e peguei a foto aérea que eu precisava. Aí você fala assim, cara, como é que eu ia imaginar isso? Sei lá, quando eu estava estudando, não sei quantos anos atrás. Então, nunca, a gente estudava ali na enciclopédia, ali no Mapa Mundi. Eu estudei enciclopédia, viu? Então, acho que muita gente. Mas hoje essas crianças, eu vejo aqui a minha sobrinha está morando aqui comigo, e ela tem aula no Zoom. Ela tem 7 anos de idade. Ela já usa o Zoom. Então, já faz os deveres online. Então, essa também é uma mudança. E eu acho que essa mudança veio muito boa para os profissionais da contabilidade. Porque eu acho que está fazendo muita diferença. Não sei como é que você está enxergando os novos programas e os novos entrantes. Como é que você está enxergando isso? Que a gente também já está quase no finalzinho. A gente tem que marcar no finalzinho. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, insistindo, mesmo com esses erros técnicos. Faz parte, gente. Minha internet aqui está muito ruim. A Constância aqui falando, agradecendo, eu que agradeço, Constância. Tenho um pouco da sua atenção, isso é uma honra para mim. E todos vocês que estão nos ouvindo. E sobre como eu enxergo esse profissional, esse estudante que está entrando no mercado contábil, na graduação, está acabando de se formar. Eu gosto muito do perfil, adoro, só que, aí não sendo tão otimista, eu vejo que nós precisamos ter muito cuidado no sentido de que, minha amiga, com essa comunicação facilitada, com esse acesso ao Google, nosso conhecimento está muito raso. A gente acaba achando que sabe muito, quando na verdade sabe pouco. Então, muitas vezes eu fui convidada para falar sobre várias coisas que eu falava, não posso, porque não tenho domínio. Mas você tem um Instagram Business, isso não significa que sobre isso eu possa falar. Então, disse muitos nãos, porque eu tinha essa consciência de que até aqui eu conseguia ir, mas até cá eu não conseguia ir, não. Então, a geração da gente, assim podemos dizer, e essa principalmente que está chegando no mercado, é uma geração acostumada com muita acessibilidade. Tudo é muito fácil, tudo é muito acessível. Isso faz com que sejamos mais ansiosos, mais impacientes, que a gente se frustre mais rápido. A persistência da Sandra é diferente da persistência da Catarina. E a persistência da Catarina é diferente da persistência da Maria, que está entrando no mercado agora. Porque olha o tanto que você batalhou para conseguir aquele conhecimento, aquele conteúdo. O pessoal que está agora é super privilegiado. Olha a quantidade de lives, de assuntos que você tem à sua disposição.
Daí você acredita que com a leitura de um livro e assistindo uma live, você é especialista naquele assunto. É. E não é muito, e não é bem assim. Então, quando eu estou com turmas de graduação, eu sempre tento despertar neles que a gente precisa sempre verticalizar o nosso conhecimento. Para ser um bom profissional, você precisa verticalizar o seu conhecimento e saber que tudo tem a sua hora. Por mais rápido que a gente queira as coisas, tudo tem a sua hora. Meu pai sempre falava isso e hoje em dia eu vejo, né? Porque a gente demora de aceitar o que, é que os pais ensinam pra gente. Hoje em dia eu vejo que ele me educou muito bem nesse sentido. Logo quando eu apareci nas redes sociais, eu recebi inúmeras propostas de aulas em pós-graduação. E a minha primeira aula em pós-graduação foi há um mês atrás. E eu tive 98% de feedback positivo. Você acha, Sandra, que há 2 anos atrás eu teria 98%? Não teria. Porque eu não teria segurança técnica e emocional para enfrentar esse desafio. Eu não estaria preparada. Então, quando eu soube que eu tinha essa proposta, eu abracei tudo que era tipo de trabalho, eu fiz tudo que era tipo de trabalho para eu ter conhecimento e base para discutir com os meus alunos. Então, eu vejo uma juventude contábil muito ansiosa por resultados, mas que por vezes não estão dispostas a trilhar o caminho que é árduo. Então, eu vejo assim, constância. Por que a constância não para? A constância não para porque ela vem de uma geração que precisa acordar e dar duro. Que não tem tempo para ficar assim, mas isso e aquilo. Poxa, o meu Enter não está funcionando. Hoje em dia a gente não tem nem paciência quando o mouse para de funcionar. É. Então, eu acho que a gente tem que ter esse tato. Como docente, eu me preocupo muito. De dizer, calma, meu amigo. Eu sei que você sabe muito, mas tenha certeza. Você não sabe tanto. Vai aprender. Não é o Google que vai te dar todas as respostas. É sabendo ouvir o outro, é sabendo ouvir aquele colega. Sempre que eu saio de uma classe, eu vou para um profissional. A professora Lorena Pinho, muito amiga da Constância. Lore, como é que eu faço isso? Como é que eu conduzo melhor essa relação? Então, a gente tem que se aprofundar mais nas nossas relações, sejam elas profissionais ou pessoais. Assim a gente sai mais maduro, tanto para a vida como para o mercado. E eu vejo que, eu não gosto dessa palavra, Sandra, mas eu vejo uma geração muito mimada. Eu acho que essa questão da tecnologia, que facilitou tudo, e ainda tem o seguinte, eu acho que tem alguns pais e mães que se sentem culpados por não estarem com seus bebês. Então, faz com que essa ansiedade vai dando, né? Então, eu acho que é um pouco diferente, vai dando tudo. E quem teve que correr atrás e tem que estar sempre ali correndo atrás, não tem muito o que fazer, a não ser estudar. E eu tenho falado, né? Não sei se você concorda, que eu acho que você tem que fazer uma trilha de aprendizagem, agora, fazendo o seu objetivo final. Qual é o seu objetivo final? Então, faça uma trilha. O que você acha disso? Eu sou meio metódica. Para deixar aqui o nosso recado final, né? Só para concluir o raciocínio, eu comecei a trabalhar com os 14 anos. Trabalhar para poder ajudar em casa. E assim, minha família tinha uma condição razoável, tranquila. Meu pai poderia pagar as contas sem problema. Mas não era 18 lá, não. Fez 18, 14, vai ter que trabalhar para pagar as suas coisas e vai colocar, vai contribuir em casa também. Então, eu acho que a gente precisa mais dessa responsabilização aos nossos jovens. Os nossos jovens são muito mais capazes de se tornarem responsáveis do que a gente imagina. E nesse momento em que eu começo a trabalhar cedo e ter responsabilidade cedo, eu despertei muito ali na fase da adolescência esse meu foco do que eu queria, esse meu caminho. Eu quero estar formada, claro que a gente tem as adversidades da vida, mas eu sempre soube
que eu queria fazer um mestrado, que eu queria ser docente, que eu queria ter uma condição razoável. Nunca quis ser rica, milionária, nunca quis isso. Mas eu queria ter minha liberdade de trabalhar da forma como eu queria, como eu me sentia confortável. E eu encontrei isso no empreendedorismo. Então, a minha visão. Oh, a gente está nos minutinhos finais. Eu acho que ela tem uma excelente experiência. Não sei se ela vai conseguir voltar, mas já queria falar para vocês que na terça-feira nós teremos uma live sobre recuperação com a Luciana. Luciana não, desculpa, gente. Letícia Lima vai ser aqui mesmo no Instagram às 19 horas. Queria que vocês visitassem o site do Sindiconte Rio para vocês conhecerem o trabalho que a gente está fazendo. A Catarina está tentando entrar aqui. Gente, nunca em minha história inteira como blogueira contábil um negócio. Mas é assim mesmo. E o site do Sindiconte, a gente está até fazendo uma modernização dele para a gente poder trazer mais notícias, mais atualidades para o nosso profissional, né? Contar para vocês na convenção coletiva de trabalho que a gente vai assinar com o Sescom dentro em breve. E queria muito, e que a gente está trabalhando com ela assim, com muito carinho, pensando nesse momento de pandemia, que está muito difícil para todo mundo, mas a gente precisa entender como é que está o momento contábil e o momento dos empresários. Então, a gente está fazendo isso com muito carinho. E a gente, dentro em breve, a gente vai fazer uma chamada para a Assembleia Virtual. E aí queria dar muito obrigada a todos que ficaram aqui. Vou deixar a Catarina vai entrar para dar um tchau, porque o Instagram, ele manda a gente embora, então não tem jeito. A Diva está falando aqui, mesmo com a dificuldade de internet, valeu bastante o assunto abordado. Que bom, Diva, que você gostou. A internet dela deve ter dado... tá ruim, né? E então ela está tentando entrar, mas não está conseguindo. Mas queria muito que vocês nos seguissem nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. E queria muito que vocês deixassem aqui no direct e mandassem para a gente do que vocês querem que a gente traga pessoas para a gente conversar. Mês que vem a gente vai ter a Zenaide, vai ter o Cérvulo, vai ter o Maxi falando de mídias sociais, falaremos de novo das domésticas na questão do Covid. Vamos ver se ela entra para ela dar um tchau. Querida, muito obrigada. Faltam 20 segundos. Vim aqui rapidinho do lado do rateador, só pedir desculpa por essa falha de comunicação causada pela tecnologia, mas quero agradecer de coração o convite de todos vocês que insistiram até o final, viu? Espero voltar. Obrigada, Sandrinha, pelo convite e um beijo, meu amor. Eu que agradeço e faremos sim. Faremos outras. Gente, muito obrigada e espero vocês na terça-feira para falar de recuperação de créditos previdenciários com uma profissional do contabilidade.